Diante desse cenário, né? Vamos colocar que existe o risco e como é que a gente pode balancear o risco, né? Porque de um lado a gente está colocando Você tá esteroide... no manicômio querendo controlar o uso de droga, é Exato. isso? Então, o que a gente pode fazer, dar de dica para as pessoas prolongarem a sua vida dentro do esporte? Então, primeira coisa é fazer cardio. E isso é, assim, essencial de uma maneira que o pessoal... A gente faz piada. É muito engraçado. As pessoas fazem piada comigo dizendo que eu gosto de fazer cardio. Meu amigo, não existe o que você gosta ou não fazer quando você é um atleta. Existe o que precisa ser feito. Eu faço cardio todo dia porque eu preciso fazer cardio todo dia. Mas, Renato, você está em algum projeto? Você está em alguma preparação? Não, amigo. Projeto de vida. Meu projeto de vida. Eu faço cardio para viver. Exato, eu faço cardio para o meu sistema cardiovascular. Doutor, quais são os benefícios do exercício cardiovascular para uma pessoa que visa o fisiculturismo, visa um corpo volumoso a nível muscular? O coração ele vai ter uma adaptação mista, né, do treinamento de força ou eventualmente do treinamento aeróbio. Se você pegar quem faz só um treinamento de endurance, por exemplo, um ciclista, um corredor, um maratonista, a adaptação cardiovascular dele, a morfologia cardíaca, né, e até a função, é diferente de quem faz treinamento de força. Não significa que um é melhor ou pior que o outro. São adaptações que foram geradas segundo o estímulo que foi necessário. Então, para o treinamento de força, eu tenho um quadríceps gigante, totalmente contraído, e que o coração precisa bombar sangue para lá. Então, ele precisa bombar com bastante força. Então, ele vai aprender a fazer isso. É como se você estivesse colocando líquido, né, ou abrir a torneira do seu jardim e apertar o bico da mangueira, né? Vai aumentar a pressão ali do sistema. Esse é um coração de um atleta musculoso. Isso, esse é o coração do fisiculturista, tá? Porque quando você tem a contração muscular a partir de um determinado nível, tipo 40%, vamos dizer assim, da força máxima ali, você tem oclusão dos vasos, né? Então o sangue fica mais difícil de passar. Então você vai aumentar a pressão, o coração vai ter que bombar com mais força, então ele vai hipertrofiar a parede. Mas é uma adaptação fisiológica. Ter uma parede hipertrofiada é um risco cardíaco? Não necessariamente. Porque o último exame que eu fiz mostrou que, eu não vou chutar aqui para não falar besteira, mas um dos lados da parede do meu coração era hipertrofiado. Aí ele virou, esquerdo, provavelmente. Ele virou, aí o cardiologista virou e falou assim, aí o cardiologista entrou em pânico, né? Aí ele, não, você vai ter que fazer um exame disso, você vai ter que fazer um exame daquilo, você vai ter que fazer um exame daquilo outro, fazer o exame daquilo outro. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu liguei pro Muzi e falei com o Muzi falou assim, calma, Renato, é um coração de um atleta de fisiculturismo. Eu acho que ele não percebeu isso. Ou talvez ele nem saiba o que é o fisiculturismo. É o coração de um atleta que pesa mais de 100 quilos. Existem parâmetros, obviamente, né? Porque, por exemplo, você pode ter uma má adaptação cardíaca ao treinamento. Por exemplo, a gente tem casos, lembra no futebol, do Serginho, por exemplo, teve vários jogadores de futebol que tinham hipertrofia cardíaca patológica. Um dos testes para você ver se aquilo ali é decorrente do exercício, de uma má adaptação, por exemplo, é você destreinar esse atleta. É você parar de treinar aquela hipertrofia, ela regride. Então existem parâmetros. Então o coração do atleta de força vai ser diferente do atleta de endurance. Então existem benefícios dos dois lados. Aqui eu tenho uma potência de bombear o sangue muito mais forte no treinamento de força. E aqui desse lado eu tenho uma capacidade muito maior de fazer circular esse sangue. Porque o exercício aeróbio faz isso, né? Ele circula muito mais o sangue do que propriamente dito o treinamento de força. Então essa adaptação mista, ela é muito importante. Eu trouxe uma imagem ali que pode colocar, Mauricião, por favor. Já está na tela já. Então, doutor, fala pra gente do volume. E tá exatamente ali, né? Olha, se você olhar o tamanho das paredes ali, né? Onde tá o carinha agachando ali, vamos dizer, que é o treinamento de força, né? O treinamento contra a resistência, você vai ter um aumento da parede cardíaca, mas você não tem a diminuição do volume das câmaras cardíacas. Então você não tem um prejuízo. A parede, essa partezinha branca. Aí você não tem a diminuição do volume, que é a partezinha rosa, por exemplo, do volume de sangue. Agora, se eu comparar o tamanho dessa câmara cardíaca com o tamanho da câmara cardíaca do corredor ali do lado, rosinha, você vai ver que ela é maior.
Porque são adaptações diferentes para estímulos diferentes. Agora, as duas podem ser patológicas. Tem ciclista, por exemplo, que ele tem um batimento cardíaco tão reduzido que ele começa a fazer arritmia. Ele tem uma lentificação, ele tem uma bradicardia, que essa bradicardia pode ser ruim. Né? Então, não é necessário. Então, a adaptação mista, por exemplo, ela pode ser muito benéfica. Você tem o benefício dos dois treinamentos, né? Então, a adaptação de aumentar a parede cardíaca, isso tem um limite. Porque fala assim, eu vou aumentar a parede cardíaca, isso é ruim. Não, não necessariamente isso é ruim. Isso é uma adaptação, porque o treinamento aeróbio também promove aumento de parede cardíaca. Mas o coração aumenta mais de volume. Porque é uma adaptação necessária para o exercício. Por isso, simplesmente isso.